Marinês, eu queria que você falasse um pouquinho da sua palestra. Bom, a minha palestra vai focar as questões dos conflitos, né? Os conflitos e as emoções dentro do mundo do trabalho. Conflito faz parte da vida da gente, não é verdade? Se você pensar bem, telespectador, hoje de manhã você já entrou um pouquinho em conflito. Eu fico na cama ou eu levanto para trabalhar, né? Então é isso que é o foco da nossa palestra. É trabalhar os conflitos pessoais, né? Porque ele sempre envolve tomada de decisão, e quando eu decido por algo, eu deixo de ter a outra coisa que ficou do ladinho, não é verdade? E, ao mesmo tempo, quando você pensa em conflitos nos grupos de trabalho, porque o conflito faz parte da natureza humana, vem com a nossa história. E depois nós vamos crescendo e vamos para o mundo do trabalho, o conflito também aumenta. Porque ali eu tenho que me envolver com várias pessoas que têm interesses diferentes, que têm formas de pensamento diferentes, né? Tem uma educação, valores, ideias, objetivos distintos, porém todas essas pessoas estão ali em conjunto para desenvolver um projeto. Então, dentro do mundo corporativo, é um cenário de conflito, porque existem muitas diversidades. Então, o foco da minha palestra vai ser trabalhar exatamente de que maneira a criatividade pode te ajudar na solução do conflito, né? Porque existem sempre decisões que você tem que tomar de forma que são muito diferentes. Aí você fala, meu Deus, eu caso ou compro uma bicicleta? Pois é, vamos tentar ver se a gente consegue conciliar esses dois interesses entre casar e andar de bicicleta, por exemplo, né? Agora, como competir com criatividade e inovação? Olha, a criatividade e inovação faz parte da sobrevivência humana. Hoje, você, telespectador, se você não for criativo para dar conta dos teus objetivos, para saber equilibrar o teu orçamento familiar, né? Se você não criar uma alimentação diferente, uma dona de casa, se um executivo não estimular a criatividade dos seus colaboradores, a organização não evolui. Então, hoje, os produtos e serviços, eles estão muito parecidos. E isso que a gente tem trabalhado muito nas empresas. Se você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, no mínimo você vai ter o mesmo resultado. Então, a palestra vem exatamente para fortalecer a criatividade na solução de problemas, a criatividade no desenvolvimento de projetos, no desenvolvimento de produtos. E esse é o trabalho que eu tenho feito intensamente dentro das empresas, porque se as organizações não forem criativas na abordagem com o cliente, com um novo produto, se ela não for criativa na otimização dos processos das coisas que elas fazem, ela não sobrevive, né? O consumidor hoje busca um diferencial competitivo, né? As empresas estão buscando esse diferencial, porque o consumidor quer coisas diferentes, eles não querem mais as mesmas coisas, né? Então, a criatividade vem exatamente para sair desses dilemas, para sair desses conflitos e poder gerar alternativas, né? E como hoje, na sua opinião, ser um profissional qualificado para atuar no mercado? O que a pessoa precisa? Bom, olha, cada vez mais o grau de exigência em relação ao estudo é fundamental, né? Então, ter uma boa qualificação, não parar de estudar, né? Agora, do ponto de vista pessoal, saber se relacionar com as pessoas. Então, a gente percebe que no mundo corporativo, assim, nós admitimos as pessoas pelo currículo, né? Pela sua experiência profissional, pela faculdade que ela estudou, pela pós-graduação que ela fez. E nós demitimos as pessoas por comportamento. Ou porque tem dificuldade de se relacionar, ou porque tem dificuldade de trabalhar em equipe, ou porque tem dificuldade de criar alternativas, né? Então, hoje, cada vez mais é buscado essa característica, além de uma boa formação, uma boa experiência profissional, essa habilidade em saber lidar com as pessoas, né? Em saber lidar com dificuldades, em sempre propor melhorias. Isso é um aspecto que é muito importante e cada vez a gente percebe que as empresas visionárias estão se preocupando com isso, né? Em épocas anteriores, quando nós falávamos de criatividade, ainda as pessoas tinham muito medo, porque achava que criatividade era uma revolução, né? Vai mudar tudo. Mas a gente tem trabalhado muito num conceito que, assim, pequenas ideias podem gerar grandes valores, né? Às vezes, pequenas
pequenos ajustes no produto ou no serviço, ou pequeno ajuste num processo operacional, traz para a organização um bom resultado. Mas para isso a gente precisa treinar muito as pessoas, né? Por mais que o brasileiro tenha características muito fortes da criação, que foi até um tópico do meu livro, trabalhar um pouco as características do brasileiro, né? Ao mesmo tempo, ainda existem muitos bloqueios, né? E trabalhar um pouco essa emoção, trabalhar um pouco esses conflitos, fazer com que o indivíduo visualize um pouco mais lá na frente, né? Como que será que esse consumidor vai estar? Como que será que os nossos produtos vão ser aceitos no mercado ou não? Então, esse trabalho é um trabalho fundamental que as organizações têm que fazer com as suas equipes, e muitas empresas estão fazendo, que são as empresas que estão com foco muito interessante no mercado, elas estão apostando bem nesse potencial criativo, nas ferramentas de solução de problemas, né? E é o que a gente vai tratar muito na nossa palestra, né? De que maneira a criatividade gera conflito, né? Porque tira as pessoas da zona de conforto e, ao mesmo tempo, a criatividade é a solução do problema. Então, qual que é a dica que você dá para formar e para os profissionais que já estão no mercado se qualificarem, se destacarem? Bom, primeira questão é buscar realmente as melhores instituições, né? E para você ter uma boa titulação, para você ter esse reconhecimento pelo mercado. Mas isso só não garante, né? Então, o empenho do aluno em buscar o seu estudo da melhor forma possível, também se aprofundar, ter o seu empenho para a sua qualificação é fundamental. E depois começar a enxergar um pouco, né, essas competências que são importantes. Essa habilidade de se relacionar, essa habilidade de apresentar ideias. Eu acho que o caminho é bem por aí, né? Não tem muito como escapar. E, ao mesmo tempo, as organizações, as empresas estão tendo que qualificar muito seus colaboradores, né? Porque nós saímos de um período aí bem crítico, né, da economia, e que em algumas empresas, outras evoluíram muito bem. Eu tive clientes que continuaram tendo um investimento em pessoas, até intensificaram, porque exatamente percebeu uma baixa de produção, ele falou, bom, eu vou aproveitar esse espaço para qualificar. Então, a gente começa a perceber que a organização, as empresas, vão ter que investir muito no desenvolvimento dessas pessoas, para ter pessoas qualificadas, e até como uma estratégia de retenção desses talentos, né, que está aí cada vez mais escasso, né?